E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos de volta com nossa sequência sobre métodos, né? Nossa sequência de videoaulas sobre métodos. E nessa aula nós vamos trabalhar com argumentos opcionais, né? Mas antes da gente falar o que é um argumento opcional, você se lembra, você sabe qual é a diferença de um argumento e de um parâmetro? A diferença é muito simples, né? Quando você tem um método, quando você declara seu método, essas variáveis que você declara aqui dentro, elas são seus parâmetros, são os parâmetros de entrada, que a gente chama de variáveis, né? Mas são os nossos parâmetros de entrada. Já os argumentos, quando você vai chamar o método, é o que você passa na invocação do método. Vamos trabalhar com isso agora na prática e vamos criar um método aqui e trabalhar com alguns argumentos opcionais, ou seja, na chamada do método, você não precisar passar todos os argumentos que o método tem declarado na sua entrada de parâmetros. Vamos lá então. Vamos criar um método aqui para somar números. Lembrando da nossa boa prática, né, de se começar com o nome do método com as letras maiúsculas, vamos estabelecer que nós vamos devolver um inteiro, né? Então ele é estático porque a gente não tem referência da classe. Vamos lá, somar números. Vamos receber aqui, ó, int A, int B, int C, int D, int E. Então, vamos somar todos os nossos parâmetros de entrada. Quando você fez essa declaração aqui, na verdade, olha só, ele já está dizendo que é o parâmetro A, que é o parâmetro B, né? E aí, quando a gente somar, a gente vai retornar, e aí, na invocação, a gente vai ver o argumento. Então, ó, return A mais B mais C mais... Opa! Então está aqui nossa soma de todos os elementos, né? Ele vai somar e vai retornar para a gente. Você também podia somar, guardar numa variável, retornar o valor da variável. Nós não vamos exibir, porque lembrando que o método ele tem que se ater a uma função apenas, então assim, eu só vou somar. Se alguém quiser exibir ou utilizar isso como parte de outro processo, vai ficar a cargo de uma organização das invocações. Mas a gente aqui só vai fazer a soma. Agora, vamos invocar o nome e passar alguns argumentos. Nesse caso aqui, todos os nossos argumentos, eles são obrigatórios. Então, vou colocar aqui, ó, int resultado vai receber, né, o resultado da nossa invocação aqui do método somar números, e eu tenho que passar agora, né, 5 argumentos. Se você passar menos do que ele está pedindo, ele dá erro e diz que não funciona, né? Então você tem que passar exatamente a quantidade que ele tem declarado aqui. Aí, se você quiser, você pode imprimir na tela esse resultado. Então tá aqui. Vamos ver ele funcionando? Ó, executou, imprimiu aqui, a soma deu 10, ok? Agora vamos transformar essa nossa entrada aqui, né, de parâmetros, os nossos parâmetros, em alguns opcionais, porque às vezes eu quero somar 2 números, 3 números, 4 números e não 5. E às vezes eu quero somar os 5, mas eu não quero criar várias sobrecargas deste cara aqui, desse somar números, né? Porque a gente já viu como fazer sobrecarga, depois a gente pode abordar isso novamente, a sobrecarga. Mas vamos lá. Para mim dizer que é um parâmetro opcional, eu preciso dizer
que ele recebe um valor inicialmente. Então, assim, ó, suponhamos que o meu parâmetro C ele é opcional. Você não precisa necessariamente toda vez passar ele. Então, eu vou dizer que ele começa com 0. Os outros aqui ficaram errados porque você tem que declarar o seu parâmetro opcional sempre depois dos parâmetros que não são opcionais. Então, eu comecei no C porque, obviamente, o D e o E também serão opcionais. Mas se não fosse, eu teria que fazer a troca e colocar esse parâmetro, né, lá no final. Então, assim, ó, desta forma que agora está tudo certo. Se a gente executar isso, agora vai ter o mesmo resultado. Porque o que vai acontecer aqui? Ó? Se você não passar nenhum valor para esse parâmetro, ele pega o zero. A mesma coisa para esses daqui. E sempre aqui na sequência. Então, eu estou dizendo que é zero, mas de acordo com a sua necessidade, você vai inicializar ele com qualquer outro valor aí. Vamos executar. Tem que dar o mesmo resultado. E olha lá, deu o mesmo resultado. Agora, suponhamos que nessa chamada aqui você omitisse, né, os outros valores. E olha só, eu posso omitir até esses 3, mas não esses 2, porque esses 2 ainda são obrigatórios. Olha lá, deu 3. Beleza. Vamos lá, vamos colocar mais um parâmetro aqui. Executamos. 8. Fechou. Então, desta forma aqui, nós deixamos os nossos argumentos de forma opcional aqui, né? A quantidade de argumentos que você vai passar na invocação do método, ela é opcional, né? Mas aqui dentro você está dizendo então qual parâmetro é obrigatório ou não você receber um valor através da invocação lá, através de um argumento de entrada. Então, pessoal, é isso. Bem útil isso aqui, bem legal. Até a próxima.